Olá pessoal, hoje mais uma vez a gente continua a leitura da Odisseia do Homero com o canto 13. E lembrando que para quem quiser assistir aos vídeos anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto anterior, o canto 12, Odisseu encerra os relatos que ele estava fazendo para o rei Alcíno sobre os lugares por onde ele tinha passado depois da Guerra de Troia, e a partir do canto 13 a gente começa a acompanhar o retorno de Odisseu para Ítaca. E o canto de hoje, o canto 13, começa com os feácios em silêncio, depois daquele relato longo e espantoso que Odisseu tinha feito, e o rei Alcino é quem quebra o silêncio, dizendo que ajudaria Odisseu a voltar para casa, para terminar com os sofrimentos dele, que já estava vagando pelo mundo há vários anos. O rei Alcino oferece vários presentes muito valiosos para Odisseu, e outros feácios também oferecem presentes, e esses vários presentes são colocados no navio que enviaria Odisseu para casa no dia seguinte. Odisseu então deseja uma vida extremamente feliz e livre de qualquer problema para os feácios, em agradecimento a essa ajuda que eles estavam dando para que ele conseguisse então finalmente voltar para Ítaca depois de vários anos fora. E depois dessas despedidas, Odisseu vai até o navio, onde a tripulação estava terminando ali os últimos ajustes para começar essa viagem. A tripulação também estende uma manta de linho no navio para que Odisseu pudesse dormir e ficar sossegado durante essa viagem, e Odisseu realmente deita e dorme assim que a viagem começa. E esse navio que levava Odisseu navega rápido e a viagem segue bem tranquila, sem nenhum imprevisto, e logo eles chegam então em Ítaca. E nessa chegada em Ítaca, os feácios não acordam Odisseu, que tinha dormido então durante toda a viagem. Eles simplesmente erguem essa manta em que Odisseu estava dormindo em cima e colocam essa manta na praia, sem acordar ele, e também colocam na praia, na volta de Odisseu, todos os presentes que ele tinha recebido e simplesmente vão embora, sem dizer então para Odisseu que eles tinham chegado. E enquanto isso, Poseidon não tinha esquecido o ódio que ele tinha contra Odisseu e vai reclamar com Zeus, dizendo que os feácios tinham sido desrespeitosos com ele por terem ajudado Odisseu a voltar para Ítaca. Zeus então responde que se Poseidon se sentia ofendido por algum mortal, ele podia sim se vingar, e Poseidon diz que ele só não tinha se vingado ainda por medo da ira de Zeus, mas que ele planejava afundar o navio dos feácios nessa viagem de volta e ainda fazer surgirem montanhas no entorno da cidade dos feácios. Zeus então sugere que Poseidon afundasse o navio dos feácios, transformando esse navio em pedra, mas que ele só fizesse isso quando esse navio estivesse bem perto da cidade dos feácios, para que toda a população visse essa transformação em pedra e ficasse ciente do castigo de Poseidon. Depois dessa conversa, Poseidon vai até a cidade dos feácios e fica esperando o retorno do navio que tinha levado Odisseu para casa, e quando esse navio estava chegando bem pertinho, ele transforma então esse navio em pedra. E tomando conhecimento dessa ira de Poseidon, o rei Alcino manda preparar vários sacrifícios para tentar então acalmar os ânimos desse deus. E enquanto isso, lá em Ítaca, Odisseu acorda e a deusa Atena envolve ele em uma névoa, porque ela não queria que ele fosse reconhecido por ninguém, porque ela queria instruir Odisseu sobre como se vingar dos pretendentes que consumiam a fortuna dele há anos e ainda queriam se casar com a esposa dele, Penélope. Situação essa que a gente acompanhou lá nos cantos iniciais aqui da Odisseia. Odisseu não reconhece que estava em Ítaca e fica com bastante medo que os feácios tivessem simplesmente largado ele em algum lugar aleatório, e também fica com medo de que alguém pudesse roubar os presentes que eram bastante valiosos e que ele tinha recebido então dos feácios. Logo, Atena aparece, disfarçada como um rapaz que estava conduzindo ovelhas, e Odisseu pergunta para esse rapaz onde que ele estava, e esse rapaz então responde que Odisseu estava sim em Ítaca. Odisseu fica muito feliz que ele estava em Ítaca depois de todos esses anos, mas ele contém essa felicidade e não revela para esse rapaz das ovelhas a verdadeira identidade e inventa que ele era um viajante vindo de Creta. E Atena, disfarçada como aquele moço que conduzia as ovelhas,
começa a acariciar Odisseu, e nesse momento Odisseu vê que esse moço tinha se transformado em uma mulher, e essa mulher elogia a esperteza de Odisseu, que tinha dissimulado a própria identidade. Essa mulher conta que ela também era conhecida pela astúcia e que tinha protegido Odisseu em diversos momentos, então ela revela que era Atena. Atena ainda diz que ela queria elaborar um plano com Odisseu, mas que primeiro ele deveria guardar os presentes que ele tinha recebido dos feácios para que ninguém roubasse, porque esses presentes eram muito valiosos, e também revela que Odisseu ainda teria alguns sofrimentos para enfrentar nessa chegada em Ítaca, e por isso ele não podia revelar a verdadeira identidade dele para ninguém. Odisseu então diz para Atena que era muito difícil para os mortais reconhecerem os deuses, porque os deuses estavam sempre mudando de forma, exatamente como ela tinha acabado de fazer, e que ele sabia que Atena tinha sim dado muita ajuda para ele durante a guerra de Troia, mas que depois da queda da cidade de Troia, ele não tinha mais percebido essas ajudas de Atena. E Odisseu também questiona se ele estava realmente em Ítaca ou se ele estava sendo enganado. E então Atena dissolve o nevoeiro e Odisseu consegue reconhecer alguns pontos de Ítaca, fica muito comovido e beija o chão, bastante emocionado por ter finalmente conseguido voltar para casa depois de tantos anos tentando. Atena então diz para eles não perderem mais tempo e os dois vão esconder os presentes dados pelos feácios em uma gruta. E Atena também diz que Odisseu deveria começar a pensar sobre como punir os pretendentes que estavam na casa dele consumindo os recursos da família há vários anos. Odisseu então agradece aquele aviso de Atena, porque se ele tivesse ido diretamente para casa, provavelmente ele teria sido recebido com muita violência pelos pretendentes e com certeza teria sido morto por esses pretendentes, e reconhece então a necessidade de se elaborar algum plano para contornar esse problemão que eram os pretendentes. Atena diz que ajudaria Odisseu nesse desafio também e transformaria ele em um velhinho com roupas muito gastas para que ele não fosse reconhecido por ninguém. Atena continua dando orientações e diz que Odisseu, disfarçado como um velhinho, deveria ir até a casa do porqueiro Eumeu, que sempre tinha sido muito fiel à família de Odisseu, e lá conseguir algumas informações sobre o contexto da situação dos pretendentes, e enquanto isso Atena iria até Esparta para buscar Telêmaco, que era o filho então de Odisseu, e que tinha partido em uma viagem para buscar informações sobre o pai, como a gente acompanhou lá nos cantos iniciais da Odisseia. E depois disso, Atena toca em Odisseu com uma varinha e faz ele se transformar em um velhinho com roupas muito gastas, e vai cada um para o seu lado, Odisseu para a casa do porqueiro Eumeu e Atena para Esparta buscar Telêmaco. E é nesse ponto que termina o canto 13, e no próximo canto a gente vai descobrir como que foi essa estadia de Odisseu na casa do porqueiro Eumeu. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu e até o próximo!